Eu entendi muito bem o seu raciocínio e concordo com ele sobre essa insegurança jurídica que estabelece para investidores, economistas, dessas decisões tomadas, enfim, numa noite aí de domingo com uma canetada. Mas, por outro lado, por um caminho tortuoso, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, caso a PEC da transição não seja aprovada, pode ficar muito mais próximo ao que o mercado quer, que é um gasto extra de 50, 70 bilhões de reais, que seria o excedente, o equivalente ao excedente do Bolsa Família de 400 para 600 reais, quiçá os 150 reais por criança, que a Rede Sustentabilidade já anunciou que vai apresentar embargos de declaração para saber se essa decisão do ministro Gilmar Mendes também contempla aqueles 150 reais por criança que foram promessa de campanha do Lula, isso poderia chegar a 70 bilhões, ficaria muito mais próximo ao que o mercado almejaria. Como a gente vê, então, essa outra ótica, essa outra perspectiva, ministro, desse ponto de vista pode, de alguma forma, ser positivo? Na verdade, o mercado não almeja certas políticas públicas. O mercado tem preocupação com a segurança, né? Quem é o mercado? O mercado não tem um edifício, uma placa na porta, não tem estatuto, não tem servidores. O mercado é um conjunto de pessoas, particularmente no mercado financeiro, que cuida de duas coisas básicas para a economia funcionar. O primeiro é zelar pela solidez de suas instituições financeiras, porque se os bancos não são sólidos e eles quebram, a economia quebra junto, porque o crédito desaparece, não é? Por outro lado, com a trajetória da dívida, se a dívida pública brasileira começa a crescer ou volta a crescer a um ritmo incompatível com a sua sustentabilidade, em algum momento o governo não vai emitir dinheiro para pagar a dívida, isso gera inflação, ou então dá um calote na dívida. E nós estamos numa situação muito complicada nesse campo, Amanda. A relação entre a dívida pública federal e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, está caminhando para 90%. Nós vamos ficar junto de dois outros países que têm a dívida mais alta em termos relativos dos países emergentes, que são o Egito e a Líbia. Nós não estamos, então, em boa companhia, né? Se você olhar a média dos países emergentes com os quais nós podemos comparar, essa média é de 60%. Portanto, o Brasil já tem um nível de endividamento público, mesmo que tenha caído recentemente por força da inflação e por força de um aumento de recursos por conta do aumento das commodities, o Brasil já tem um nível de endividamento muito, eu diria, periclitante. E, portanto, quando o mercado faz essas avaliações, não é porque ele não tenha coração, porque ele não está pensando no pobre, não, é porque ele tem outra função que eu esqueci de mencionar, que é a de gerir recursos que a classe média, alta, os ricos confiam à gestão do banco. E mercado é covarde. Se o risco aparece, é hora de fugir desse risco. Em algum momento isso vai significar que o mercado não compra papéis do Tesouro. Isso já está acontecendo agora, né? A taxa de juros de longo prazo está crescendo muito diante das incertezas fiscais que o governo de transição está trazendo para a sociedade brasileira, e tudo isso vai gerar um desastre, né? Então, eu diria que se for os 70 bilhões, que seria o mais razoável, né, com 52 bilhões para manter os 600 reais e 18 bilhões para cumprir a promessa do presidente Lula de dar 150 reais a cada criança que tem 6 anos nessas famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, né? Aí eu acho que vai dar errado, né? É sempre bom lembrar que se gastar gerasse desenvolvimento, como muita gente do PT e fora do PT pensa, aí não teria país pobre, era só gastar dinheiro. Na África todos seriam ricos, na América do Sul todos seriam ricos, e não é assim que funciona. A experiência mostra que a irresponsabilidade fiscal afeta a qualidade do gasto, afeta a confiança, afeta a segurança política, jurídica, afeta a percepção de risco, que afeta a taxa de câmbio, que afeta os preços, que afeta a inflação, que prejudica os pobres. Isso é uma cadeia que as pessoas teimam em não perceber ou em não aprender. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.